Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço para vocês aí, curitibano, de Curitiba. Aquele abraço, Rio de Janeiro, todo o Rio de Janeiro. Aquele abraço para o Rio de Janeiro, o Nordeste, a Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, todos esses nossos queridos irmãos que estão espalhados por todo o Brasil. Vai um beijo no coração de todos vocês. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, aqueles que escreveram, estão inscritos no meu canal, aqueles que ajudam a crescer este canal, estão divulgando esta mensagem, o comentário que vocês têm me mandado. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. E eu tenho uma mensagem para nós. Para mim é um prazer estar falando com vocês. E o título da mensagem é esta. Talvez você nunca ouviu, porque a maior parte da chamada igreja, eles não pregam 10% do que está aqui dentro. E se eles pregar, eles não vivem. Mas nós que somos da graça, nós pregamos de Gênesis a Apocalipse. Nós não temos nada a esconder, porque nós não temos lucro nenhum. Não temos nenhum lucro ou interesse financeiro. Pregamos porque gostamos, como no meu caso, faço o que gosto e gosto do que faço. O título da mensagem é esse: A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Esse é o título. Lá atrás, vamos lá. No início criou Deus todas as coisas. E depois de criado todas as coisas, saiu conforme a vontade, o querer de Deus. Deus criou então o homem. E criando o homem, Deus deu fôlego de vida. Capítulo 2, versículo 7. Soprou nas narinas do homem e deu fôlego, isso é espírito, de vida ao homem. Em seguida criou a mulher. Mas tudo estava bem. Lá estava esse casal, vivendo mil maravilhas nesse paraíso, aonde tinha todo tipo de fruto. Tudo que eles queriam tinha naquele paraíso. Deus fez passar na presença de Adão todos os animais e ele deu o nome a todos os animais. Mas Deus criou no meio do jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora eu pergunto, por que e para que Deus fez isso? Você olha que essa árvore do conhecimento do bem e do mal foi para quê? Qual foi a razão, o motivo que Deus criou essa árvore no meio do jardim? E se Deus não tivesse dito nada para Adão, nada tinha acontecido. Então, tudo que aconteceu, que hoje nós vemos o mundo como está hoje, essa corrupção, essa desavença, assassinato, estupro, roubo, todas essas coisas, essas maldades que existem no mundo, veio de onde? Veio lá do primeiro casal que Deus o criou. E por que isso? Porque veio de uma árvore do conhecimento do bem e do mal,
que Deus poderia ter evitado. Deus poderia ter tirado, Deus não poderia ter colocado esta árvore. Por que Deus colocou esta árvore naquele lugar? E por que Deus disse para Adão: de toda árvore vocês podem tocar, ou de todo fruto vocês podem comer, mas dessa não? Por quê? Foi para o homem tropeçar. Deus colocou esta árvore com esse propósito de Deus tropeçar, para que o homem não vivesse eternamente. Porque se não tivesse acontecido isso, o homem não ia morrer. Hoje, como estaria este mundo? Um estaria andando na cabeça do outro. Porque hoje a existência do homem, do ser humano, já passou de 6.000 anos. Uns dizem que 6.200 anos, tal, por aí. Desde o primeiro homem até o dia de hoje. Mas vamos lá. Se Deus não tivesse dito a Adão: Adão, não toque nessa árvore, talvez Adão não tinha dado importância. Você vai entender a minha colocação. Por exemplo, se tem várias crianças brincando, você diz assim: olha, você está vendo? Vocês podem brincar à vontade, mas nessa gaveta vocês não abrem. Vocês podem correr, brincar, mas essa gaveta aqui vocês não põem a mão, não abrem essa gaveta. Porque naquela gaveta tem algo que talvez a criança não pode ver. Talvez pode ter ali droga ali dentro, pode ter pornografia ali dentro, pode ter uma cascavel, uma víbora, uma cobra venenosa ali dentro, pode ter uma arma de fogo ali dentro. Então aquele homem ou aquela mulher diz: olha, vocês podem brincar à vontade dentro dessa casa, eu vou sair, mas nessa gaveta vocês não mexem. O que vocês acham que acontece? A pessoa deu, porque a curiosidade está dentro do ser humano. Todo ser humano é curioso. Não adianta ele dizer que não é. A ansiedade, a curiosidade existe dentro do ser humano. Toda porta pode abrir, todo quarto você pode entrar, mas nesse quarto não entra. Eu sei de um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Uma mulher limpava uma casa. Ela, chegando na casa sempre, assim que ela começou a trabalhar na casa, a mulher disse para ela: nesse quarto você não entra. Esse quarto mantém a porta fechada, só eu posso entrar nesse quarto. Ninguém mais é autorizado a entrar dentro desse quarto. A faxineira disse: tudo bem, minha senhora. E a mulher saiu e foi para o trabalho. E ela começou a limpar a casa e ficou na mente dela: por que eu não posso entrar dentro desse quarto? E ela trabalhando ali na casa, e aquela, sabe, incomodava ela. E ela disse: eu vou olhar o que tem dentro daquele quarto. E foi a pior coisa que ela fez. Quando ela abriu o quarto, ela deparou com um caixão e o marido daquela mulher estava embalsamado ali dentro daquele caixão, dentro daquele quarto. Só aquela mulher, dona daquela casa, que entrava ali dentro para limpar, ninguém mais. Quando ela viu aquilo, ela saiu gritando no desespero e nunca mais ela voltou nessa casa. Ela ficou perturbada ao ver ali um caixão e um corpo ali embalsamado, que era o corpo do marido dela ali dentro. Então foi por isso que ela disse: não entra, mas a curiosidade levou essa mulher a fazer isso. É comum nos Estados Unidos você vê em cima da mesa a cinza do falecido ou da falecida. Você está ali almoçando na mesa ali, tem ali um vidro, um pote ali com a cinza tampada do falecido. Eles fazem a cremação e depois a cinza é levada, eles colocam na estante, ali próximo da televisão, colocam em cima da mesa de jantar, colocam em qualquer lugar. É comum essas coisas nos Estados Unidos. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo, da curiosidade.
A ansiedade tem preocupado o ser humano. Então Deus disse: de toda árvore vocês vão tocar, mas nessa vocês não tocam. E Adão ficou curioso e queria. O que ele fez? Ele aproximou-se e ele, dentro da sua imaginação, não tem nada a ver com cobra. É porque a serpente enganou, isso é linguagem de figura. Cobra não fala, cobra não tem comunicação com o homem, nunca teve, jamais. Isso é linguagem de figura. Isso é uma linguagem que existia no Egito, que era o símbolo mais perigoso que existia nos Estados Unidos, mais respeitado que existia nos Estados Unidos. Lá, nesse país aonde estava Moisés, que era o Egito, era muito temido a serpente. Então, o que aconteceu? O escritor que escreveu, ele comparou Adão como uma víbora, com uma mente, com uma serpente, porque João Batista chamou a multidão de raça de víbora. Homem mau, mulher que tem um mau entendimento dentro da sua mente. Então não tem nada a ver com cobra. Tira lá. Então, Adão foi e disse para Eva: vamos comer desse fruto. Ela disse: Senhor Deus disse que não poderíamos comer. Não tem nada com serpente. E o que fez Adão e Eva? Foram lá e apanharam, tocaram no fruto. Não, mas o Senhor disse que não é para nós tocar, que o dia que nós tocar, certamente morreremos. Ele não disse: o dia que vocês tocar nesta árvore, vocês vão pecar. Não existia pecado. O pecado só passou a existir da lei em diante. Não adianta vocês ficarem aí batendo aí, porque o pecado começou em Adão. Não, o pecado começou em Moisés, começou na lei. Porque toda a desobediência da lei simbolizava, resultava em pecado. Porque a própria palavra de Deus nos disse, Romanos, capítulo 5 e versículo 13, que o pecado entrou por um homem, mas o pecado, no versículo 13, diz que não era levado em conta, quer dizer, que não tinha importância nenhuma. Não era levado em conta, então não existia. Mas, através da lei, o pecado passou a operar. Então, o dia que vocês tocar, certamente vocês morrerão. Então, era necessária a morte. Porque se eles não tocassem nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não existiria a morte. E como ficaria? O homem ia viver 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 mil anos. Como é que ficava? E gerando filho? Como é que não estava esse mundo hoje? Mas a sabedoria de Deus levou a esse casal, a esse ponto, porque nada procede sem a vontade de Deus. Se isso aconteceu, porque Deus assim o quis. Deus fez assim, porque dele, por ele e para ele, são tudo. Então não adianta. Se Adão não tivesse tocado, ele tinha que tocar. Não é se Adão não tivesse tocado, Eva não tivesse tocado, não tivesse comido. Uns dizem que é maçã, outros dizem isso eu não quero. Não interessa. A palavra que Deus disse: não toque o dia dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles não comessem, eles tinham vida eterna. Mas se eles comessem, a morte viria. E veio sobre eles. Então é disso, meu irmão e minha irmã, que hoje você vê o que está sendo o mundo hoje, como estamos vivendo. O pecado reinou desde Moisés até Jesus. Por espaço de quase 15 séculos reinou o pecado. O pecado deixou de existir. Não existe mais pecado. Mas a morte física, ela continua. Homens duram
um espaço de tempo e logo se vai, vem outro e assim se vai, como diz Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, geração vai, geração vem, mas a terra para sempre permanece. Meu irmão, não tenha dúvida, se hoje estamos vivendo e estamos vendo tudo o que está acontecendo à nossa volta, são consequências lá do jardim do Éden, porque Deus assim o quis, que o homem tocasse conhecimento. Deus poderia ter invitado, eu vou tirar essa árvore daqui para esses homens não tropeçar nela, mas Deus já colocou aquela pedra, como uma pedra no caminho, para fazer a pessoa tropeçar e cair. Assim foi Deus. Então, meu irmão, você não tenha dúvida. Fique com esta palavra. Compartilhe, curte e compartilhe. E se você ainda não inscreveu, você apenas é só um ouvinte, inscreva no meu canal. Você está me ajudando a crescer esse canal. Graça e paz para todos. Bye, bye.